Salmo 44. Bom, a cada salmo, uma jornada para dentro de nós. O Salmo 44 tem muito a ver com a psicogenealogia. No início do Salmo, já diz assim: ao mestre do canto dos filhos de Corah, um masquilo. Quando a gente fala em masquilo, né, o significado de masquilo é uma sabedoria além do normal. É aquela sabedoria que vem da alma. Muitas vezes nós nos deparamos diante de determinadas situações que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que vai escolher, que decisão fazer. É muito difícil quando a gente se depara diante de uma situação que eu preciso ter uma decisão que vai mudar completamente o caminhar da minha vida. Nesse momento, a gente deveria colocar a mão no coração, silenciar a nossa mente, a nossa boca e ouvir a sabedoria da alma. Porque Deus responde, o Espírito responde em nós. Se a gente parar de fazer barulho externo e entender e ouvir o ressoar do nosso espírito que fala pra gente o que a gente deve fazer. Bom, aí ele diz assim, fala sobre Deus, que Deus ajudou, né, os nossos pais. Olha que interessante, nós ouvimos maravilhados o que você fez em relação aos nossos pais. Nossos pais é a nossa conexão direta. E fica atento aqui, porque lá no versículo seguinte, no salmo seguinte, a gente vai ver dos avós. E tem muito a ver com aquilo que eu falo em psicogenealogia sobre na verdade, a homeostase, né? A reverberação dos atos dos pais nos filhos para que se faça uma homeostase. Porque, na verdade, nós achamos que a nossa vida, eu vejo muito isso em alguns comentários de posts no Instagram, que a nossa vida é uma ilha, né? Que não tem nada que estruture nossa forma de pensar, né? Que essa pessoa tem escolhas que não dependem de nada. E a psicogenealogia diz o seguinte, negativo. Tudo aquilo que você pensa e atrai tem a ver com a forma com que você estrutura o teu inconsciente. Gente, o que eu tô falando aqui não é teoria. Eu vivo todos os dias em atendimento ou em curso a chancela daquilo que a gente fala. Tudo aquilo que você acha que escolhe e acha que vive por coincidência do destino tem uma programação dos antepassados, né, da vivência ancestral, transcrita epigeneticamente em nós e que atrai comportamentos para que a gente faça homeostase, que a gente faça um novo sentir, um novo entendimento. Então ele diz assim, não foram, com tua própria mão expulsastes nações para nossos pais estabelecer e abatestes povos para que pudessem expandir. Olha que interessante. Quando ele diz com tuas próprias mãos, quer dizer, fizestes um milagre, fizestes coisas que foram além da capacidade humana para que os nossos pais pudessem se estabelecer, né? Fazer coisas terrenas, os combates, as guerras, como se realmente fosse Deus, né? O agente de todas as coisas. Tanto que quando a gente fala da abertura do mar, não foi Deus que abre o mar. Ele, em algum momento, Moisés estava com o povo de Israel, né? E a partir do seu cajado, o que significa o cajado de Moisés? A conexão dimensão céu com dimensão terra, e aí o mar se abre. Existem muitas interpretações em relação à questão da abertura do mar. Né? Quando a gente interpreta esse texto a nível SOD, temos que há uma separação, uma dualidade, assim como a primeira célula, né? Ou que a gente tem a mente inconsciente e a mente consciente, porque toda a Bíblia ela está escrita em metáforas que devem ser decodificadas e interpretadas à luz da nossa vida atual. Então, para quem gosta de Cabalá, saiba que Cabalá não é teoria. É isso que a gente está fazendo aqui com os Salmos. É olhar a interpretação dos textos, interpretação profunda, o que significam as palavras,
a nível sódio, a nível profundo, a nível espiritual e aplicar no nosso dia a dia. Então, Cabala é um conhecimento que não pode ficar só a nível de pensamento. Precisa vir para a matéria. Isso tem tudo a ver com esse salmo. Eu já vou explicar por quê. E aí, então, ele diz: não por suas espadas e nem por sua força herdaram a terra, mas tão somente pela tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciastes. Então, gente, olha só que interessante. Quando se fala em Cabalá sobre a tua destra ou a tua direita, a gente vai ver a coluna da misericórdia, né? A coluna da benevolência. Então, os nossos pais, né, não conseguiram vencer a partir de lutas, de guerras, de brigas, de contendas. A justiça da vida, ela é como uma lâmina que corta dos dois lados. Existe a faceta da dimensão terra e existe a faceta de dimensão céu. Existe uma métrica sagrada que rege o universo. O que os nossos pais fizeram, nós vamos repetir para ressignificar. Essa é a justiça divina. E nós não conseguimos ganhar as batalhas quando nos conectamos com a matéria. Então, eu vou bater boca com uma determinada pessoa porque ela me traiu, e aí eu vou fazer para ela o que ela fez para mim. Não é assim que a gente transcende, não é vencer a batalha. Porque muitas vezes você ganha, e eu como advogada posso te dizer que às vezes você ganha uma ação judicial e nem por isso ela é justa. E nem por isso ela é justa. Aliás, muitas vezes ela é injusta. Ou ela é antiética, ou ela é imoral, né? Então, eu tenho muitas experiências em relação a isso. E desde que eu era muito jovem, eu batalho para que a minha atuação seja a mais ética possível. Uma hora eu conto esses casos. Bom, mas aqui fala de Jacó, né? Teu braço e tua luz, com os quais agraciastes. Tu és o meu reino, ó eterno, ordena, pois, a redenção de Jacó. E quando a gente fala de Jacó na Cabalá, a gente fala da dimensão de Malhut, que é a dimensão terra. Então, aqui há um pedido para que a gente saia da matéria, olhe para as batalhas dos nossos pais, as lutas dos nossos pais, acenda essa dimensão a nível espiritual. E eu tenho muitas pessoas que me seguem na página e dizem assim: eu tenho depressão porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, porque meu pai me estuprou, me violentou, e N situações que acontecem de dores. E nós trabalhamos essas dores para que haja um entendimento. E eu reforço aqui que, para mim, psicogenealogia não é terapia, é autoconhecimento com foco em transcendência. Então, tem tudo a ver com aquilo que a gente faz aqui. Então, eu preciso virar a chave e entender que eu preciso sair desse lugar matéria, terra, corpo, dor, para que eu transcenda a mim mesma, para que eu entenda o que eu vim fazer nessa vida a partir daquilo que meus pais fizeram para mim. Essa é a grande vitória. E esse é o recado do Salmo 45, 44. Um grande beijo, a gente se vê já já.